eu já falei com todo mundo do lado direito aí, do lado esquerdo, aliás, da sua tela, né? E agora eu vou dar o boa tarde a João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, também do portaldia.com, de tudo, né? E Edna Maciel, elegante como sempre, participando conosco aqui. Edna também vai participar do jornal O Dia no Ar, a partir do dia 6 de fevereiro. Boa tarde. Bom, gente, o vereador... Estou sorrindo aqui, nem tem um motivo, mas enfim. O Tasso falou que o Antônio Zeleira abriu 2023. Né? Porque, gente, na política, como na geopolítica, enfim, o ano não começa exatamente no primeiro dia do ano, não é isso? Quer dizer, como no calendário. Na política, o ano começa com um fato importante, assim. Qual o fato importante? Né? Tem o fato da eleição amanhã, na Assembleia Legislativa, posse e eleição. É um fato importante. Mas Antônio Zeleira se antecipou, né, Tasso? Se antecipou esse fato e critica oposição light na Câmara. Light é refrigerante. Vamos ver aí. Uns dizendo que faziam uma oposição light. Que oposição é essa? Light. Light é refrigerante, é sorvete. Não é isso? Tem outros que agora estão tão combatentes. E onde é que estavam 2 anos atrás? Tem uns que querem que a Câmara se manifeste de uma forma. De que forma? Nós temos que seguir a lei. Não pode haver precipitações, até para não se cometer injustiças. Ô Tássio Cruz, eu vou conversar com o senhor porque só anunciou a pauta. Mas vem cá, essa crítica do vereador Antônio Zeleira não é extensiva ao vice-prefeito também, não? Acho que sim, né, Douglas? Só que o vice-prefeito não é light nem diet, né? Ele consome todas as calorias. Mas o vereador aí mandando um recado, Douglas, direto a uma ala, principalmente ali de parte do Progressistas e também do PSDB, que o vereador, principalmente o vereador Paulo Lopes, que fizeram uma oposição não tão agressiva, vamos dizer assim, né? Não tão derrompante, né? Ficaram ali, de certa forma, observando as ações do prefeito. Agora prometem uma oposição mais efetiva, uma oposição mais dura na Câmara. E o líder de governo, que pelo que a gente apurou, continua, Douglas, o doutor Pessoa disse que o Antônio Zeleira só sai se ele quiser, e ele continua como líder de governo e promete embates acalorados ao longo do ano contra essa oposição no Legislativo, lembrando, amanhã também. Só para a gente entender, esse nome que você citou, os vereadores disseram assim, a partir de agora, né, João? A partir de agora, nós vamos fazer uma posição pesada. E aí ele diz assim, que estavam fazendo o quê há 2 anos, não é? Então, assim, realmente, João, Edna, Eliezer, telespectadores, eles se perguntar, por que agora acordaram, Tássio? E um dos que não aceitaram esse rótulo de oposição light foi o vereador Ismael. Segundo ele tem feito um mandato combativo, incisivo. Desde que rompeu, né? Desde que rompeu, mas vamos acompanhar qual o teor dessa oposição, Douglas, e essas últimas movimentações principalmente do vice-prefeito Robert Rios, serviu para acordar a base, né, para dar uma cutucada. Aqueles que ainda estavam em dúvida agora vão ser chamados a atuar com mais efetividade. A gente já destacou aqui, doutor Pessoa enfrenta dificuldades de popularidade, né, de conclusão de obras já iniciadas, e essa oposição promete atacar justamente nessas pautas. Edna Maciel, ainda assim, boa tarde para você, seja bem-vinda. Ainda assim, o doutor Pessoa mantém a sua base, a maioria na Câmara Municipal, né? Pois a gente vê aí as falas de Antônio José Lira, a gente acompanha há muito tempo, e ele, como sempre, abre aspas, causando, né, com as suas declarações. Mas assim, vamos analisar então, colegas, qual foi a oposição que a gente teve realmente na Câmara Municipal. Aliás, interrompendo aqui, desculpa, não, a gente ouviu até o Tássio também ouviu com o Eliezer, o João também estava no dia, o vereador de São Bento dizendo assim, rapaz, eu fui situação minha vida toda,
Eu tenho que aprender primeiro a ser oposição, quer dizer, até nisso, quer dizer, saber se que aí quem era perito em oposição, que era vereador Dudu, agora está na base do governo, Ed. Então, o próprio líder do prefeito também. O líder também, que era o próprio Antônio José Lira, então... E nós acompanhamos para e passo, vimos as críticas até no iniciozinho, com o Partido dos Trabalhadores, com o Dudu, com o Deolindo, e as pessoas cobrando. Lembro que nós mesmos aqui falamos muito, cobrando uma oposição de verdade na Câmara Municipal. Verdade, bem lembrado. Nós tivemos essas cobranças aqui, depois vimos a atuação do vereador Ismael, acompanhamos tudo para e passo, e agora a gente vê Antônio José Lira falar dessa questão aí. Gostei, viu, Tássio? Light, diet, o jogo de palavras aí em relação a Robert Reis foi muito Eu prefiro o normal, nesse negócio de light eu não gosto muito. Pois é, preferível o normal, depois faz um exercíciozinho para perder as calorias, mas o normal é melhor. Pois é, embora a gente precise de vez em quando, né, o açúcar às vezes sobe um pouquinho. Bom, mas o que eu acho é que a Câmara deve se posicionar mesmo sempre, colegas e Douglas, não só Antônio José Lira, como representante aí do Executivo ficou mesmo para ele, mas toda a Câmara deve se posicionar, não só se é oposição ou se é situação, mas se posicionar principalmente em favor de quem os colocou ali. Então, se você tem que ser mais duro com o prefeito, como Enzo Samuel também colocou aqui várias vezes, e se você tem que concordar com o prefeito ou sua base, que seja. Agora, independente de todas a sintonia, os acordos, o importante é que os projetos, as decisões e tudo que seja tomado, tudo que seja à frente daquela casa, o papel daquela casa fazer, que ela faça representando mesmo quem os colocou lá. João, aí a gente pode desenhar, fazendo assim uma espécie de projeção. A gente tem a oposição no parlamento, né? Que é a oposição, se a gente considerar, por exemplo, a oposição que começou o mandato, né? Aliás, Tássio, diminuiu, né? Ela foi encolhendo. Embora tenha ganho o Ismael Silva, mas foi encolhendo. Hoje é bem menor do que quando Pronto, a oposição de hoje ela é extremamente menor do que a oposição que saiu das urnas. Exato. Pronto. De boa. Agora, uma coisa é essa oposição que promete deixar de ser light para ser agora mais indigestiva, digamos assim. E aí a pergunta é, o vice-prefeito vai se juntar a essa oposição? Quer dizer, eu acho que o vice-prefeito está numa situação tão delicada, assim, que eu digo do ponto de vista político, porque se ele fosse juntar a oposição, poxa, mas você agora está se juntando à oposição, João, porque era oposição a você também, quando era. Quer dizer, está muito complicada a situação dele em termos políticos. Qualquer passo que ele tomar vai ter sempre uma... O caminho de Robert Rios não é o caminho de uma aliança, né, com outro grupo político. Ele até sai da base do prefeito Dr. Pessoa e se posiciona como opositor, mas não, de fato, nessa ala majoritária da oposição, porque ele pega ali uma via alternativa. Não há, de fato, um cenário político para que ele se alinhe diretamente ao grupo, né, que pertencia no passado ao ex-prefeito Firmino Filho, esse grupo ligado hoje a progressistas, PSDB, enfim. De fato, a gente até observa Robert Rios no campo da oposição, já que ele preferiu assim, saiu do Palácio da Cidade atirando, né, jogando denúncias contra a gestão municipal, mas em nenhum momento ele demonstra um perfil e até uma capacidade de diálogo com o outro campo da oposição, né, no que diz respeito a compor ali as fileiras de progressistas, do PSDB, se não do ponto de vista da filiação partidária, mas no campo mesmo político, da ação política diária. Agora também tem um detalhe, Douglas. Só esse detalhe a gente já viu muitas vezes, alguém romper com a situação e imediatamente compor com a oposição. Sim. Né? Mas aí, como você, o vereador Ismael, por exemplo, era mais base do governo, rompeu e passou para a oposição e critica a prefeitura com veemência e não é questionado por isso. A questão é como se dá o rompimento. Exatamente. Né? Se você, eu comentei isso aqui, acho que com o próprio João Magalhães, no Papo do Cafezinho, Tássia, Eliezer e Edna, o histórico de Robert Rios mostra que ele atua da mesma maneira. Veja o Hugo Napoleão, veja o Wellington Dias, veja Firmino Filho, agora Dr. Pessoa. Então, como é um histórico bem parecido, os outros partidos dizem, não, peraí,
Vai acontecer também aqui. E esse histórico, Douglas, impede ele exatamente de compor com esse grupo majoritário da oposição. É uma questão que está na essência, né, da característica política do vice-prefeito Robert Rios. Agora, ainda só pontuando ainda sobre a oposição aqui em Teresina, é claro que tem todo o direito de deixar de ser light, mas eu diria que o grande erro da oposição foi não ter planejado uma atuação estratégica no sentido de todo mundo atuar em conjunto. O que a gente observa é que nesses primeiros 2 anos, a oposição, os parlamentares ficaram ali naquele compasso de espera, um pé tentando entrar no Palácio da Cidade, sem coragem, vamos dizer assim, de se afastar de fato do Palácio da Cidade, e aí, com isso, perderam tempo de ter ali, de executar uma ação programada de oposição. O vereador Ismael, de fato, até que nos primeiros 2 anos da gestão de Dr. Pessoa, se posicionou de forma bastante coerente, de forma bastante crítica ao Palácio da Cidade. Mas ele também não demonstrou uma capacidade de dialogar com demais membros da oposição. E isso, de fato, prejudica quando a gente observa o campo político de Teresina. Hoje, se a oposição tivesse, de fato, todos os parlamentares do PSDB, dos progressistas, tivessem se reunido em torno de um grupo, de um time e tivessem optado para que a partir de agora, né, já que perderam a eleição, a partir de agora fizesse uma oposição ferrenha a Dr. Pessoa, certamente a gente teria um cenário hoje que a gente reconhecia por nome os vereadores do Progressistas e do PSDB. Esse reconhecimento não existe hoje porque ficaram nesse compasso de espera, tentando ali uma oportunidade de entrar no Palácio da Cidade. Como essa oportunidade não veio, agora que acordam já que a gente está bem perto de 2024. Né? E aqueles que não queriam aproximação com o Palácio da cidade, disseram que não sabiam fazer oposição, como é o caso do vereador Edson Mello. A questão aí, assim, você vê que a oposição está tão problemática nesse aspecto que é difícil até você quantificar. Sim. Porque o G, a palavra grupo, simbolizada pela letra G, ela é a mesma, mas o número varia. Você tem que o TAS fala em G7, outro dia ele é G6, outro dia o TAS G8. Quer dizer, a própria posição, você não tem uma quantidade definida. Douglas. Se você olha para a Câmara Federal, que são 513 deputados, não é isso? Sim. A Câmara Federal, 513 deputados. Ó, 513. A Câmara Municipal são 29. Você sabe lá, pelo menos aqueles que aparecem mais na mídia, que ocupam mais a tribuna, você sabe, você aponta os nomes de oposição, antes a Bolsonaro, agora a Lula. No Senado também, a Câmara de Teresina, você cita Edson Mello, você cita Paulo Lopes, mas não há uma ocupação de tribuna, não há algo bem simbólico é exatamente o fato de não haver, de forma fácil para se identificar, uma liderança da oposição em si. Quando a gente fala em liderança, não é o vereador Ismael não, que tem se destacado na oposição. Quando a gente fala em líder, a gente está retomando a questão da capacidade de liderar um bloco de 6, 7, 8 parlamentares, e ali, de fato, tenha um líder que seja capaz de apontar os erros na administração, que seja capaz de levar as reivindicações da população, fazer aquelas críticas ao Palácio da Cidade. Então a oposição, de fato, chega agora colhendo resultados de um resultado ruim, de um trabalho que faltou, de fato, ser planejado e estratégico. Aliás, João, não diria nem colhendo frutos de um trabalho ruim. Não é? Eu diria colhendo frutos de uma ausência de trabalho. Exatamente. Não teve trabalho. Aliás, a oposição, no momento algum, se comportou como oposição. Exatamente. Lembrar aqui aos colegas e telespectadores, Douglas, que toda a oposição é importante dentro do processo democrático. A oposição ajuda a administrar, ajuda a encontrar soluções, quando é feita de maneira construtiva, quando é feita de maneira agregadora. Então, a oposição faz falta. Um governo que não tem oposição, ele tende a ser menos cuidadoso, ele tende a ter menos planejamento de suas ações, diferentemente de quando se tem uma oposição firme, porque há uma preocupação com a repercussão de cada ato do governo. Então a oposição precisa realmente cumprir o seu papel, respeitar o resultado das urnas, respeitar a missão importante que tem enquanto oposição e fazer de verdade, fiscalizar, acompanhar, sugerir, porque também não adianta só apontar, é preciso apresentar soluções, as saídas viáveis, efetivas para os problemas da cidade. Então Teresina precisa que essa oposição acorde e assuma o papel que tem que assumir. Vamos
Que horas são aí, hein? Coloca na tela aí. 57. Vai dar tempo. Vereador Antônio José Lira falou sobre a possível, o Elias já tinha adiantado aqui, no Papo do Cafezinho, o vereador Antônio José Lira, líder do prefeito, falou sobre a possível saída de Jeová Alencar da SAAD Sul e o aumento dos espaços para o PT. Eu não estou sabendo de nada, não. Realmente eu não estou sabendo de nada. Como é que o senhor avalia essa participação mais efetiva do PT na gestão, aumentando os espaços do partido? É uma decisão do prefeito doutor Pessoa. O comandante é o prefeito doutor Pessoa. A parte política, a parte administrativa é do comando exclusivamente do prefeito da capital, doutor Pessoa. Pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte. Com esse possível rompimento, afastamento de Jeová Alencar do Palácio da Cidade, Antônio José Lira está literalmente entre a cruz e a espada. Eu queria saber do senhor... se correr o bicho pega. Eu queria saber do senhor o seguinte, ele fica ou corre? Ele disse, Douglas, que continua, independente da postura de Jeová Alencar, ele continua como líder. E vamos ver, de fato, como o Eliezer comentava, a efetividade dessa adesão do PT. Porque no parlamento continuam os 3 votos que já eram de doutor Pessoa. Né? Agora vamos ver se efetivamente essa adesão vai ocorrer e o efeito dela também no parlamento. Mas, pelo que eu conversei com o vereador Antônio José Lira, ele continua fica com o doutor Pessoa e fica líder de governo. Eliezer Rodrigues, Jeová Alencar não será candidato a vereador. Não. Não é? Ele vai apoiar alguém. Um ou 2 vereadores, enfim, ele vai apoiar alguém. Aí eu fico pensando assim, né? Eu sou líder do prefeito e tal, mas o Jeová Alencar não está mais aqui, mas todo mundo sabe da liderança, 28 mil votos em Teresina. Se o vereador Antônio José Lira pega essa biqueira do apoio, é a eleição certa, Eliezer. Mas aí se ele ficar ali do lado do doutor prefeito, se houvesse rompimento do doutor Pessoa, pode chocar, ele pode perder esse cavalo selado. Exatamente, a gente sabe que... Por isso que eu digo que ele deve cruzar a espada. Você está vendo o momento presente e vendo o futuro, né? Exatamente. A gente sabe que Antônio José Lira e Jeová Alencar são compadres, né? O vereador Antônio José Lira é padrinho de uma filha do deputado Jeová Alencar. Então existe também um laço pessoal além da aliança política. Mas veja que o vereador Antônio José Lira, ele construiu um bom vínculo com o próprio prefeito. Ele continua estável na posição de líder do prefeito no parlamento, que não é uma tarefa fácil. Não é qualquer parlamentar que tem condição de representar o poder executivo dentro das tratativas no legislativo. Só um momento aí, só tirar o relógio aí que estão encaretando meu amigo João Rodrigues, João Magalhães, vai lá. Então o vereador Antônio José Lira, ele tem cumprido esse papel e está até o momento seguro nesta posição de vereador. A preocupação nesse momento do vereador Antônio José Lira, Douglas, é o vereador Renato Begé não voltar para a Câmara. O vereador Renato é secretário municipal de esportes. Ele não quer não, o Renato vai dizer que ele não quer. Porque se ele voltar para a Câmara, Antônio José Lira pode esquecer o mandato. Ele não volta mais. Então, esse é o ponto principal que dá a estabilidade ao vereador Antônio José Lira. 30 segundos pro João, 30 segundos para ele, porque o tempo estourou. Edna Maciel, ele, como é que você acha que fica na cabeça de Antônio José Lira? Se eu fico aqui como liderança, Renato Begé pode voltar, mesmo que ele não queira voltar, quer continuar lá, eu saio, perco meu espaço, e se eu for aqui com o Jeová Alencar, com certeza ele coloca a mão na minha cabeça e eu chego como titular na próxima eleição. E aí, Edna Maciel? É difícil, viu? É difícil, é uma situação muito, muito difícil. Agora sim, se você puder se juntar com quem garante seus votos e fica, ainda por cima, como o Eliezer falou aí, dos bastidores, do parentesco, da aproximação, e que tudo pode ir para frente, que ele pode continuar o mandato dele. Agora, a gente também acompanhou a novela do fica, não fica, como líder lá do prefeito, né? Então, ele está numa sinuca de bico, sim. Viu? Difícil. João Magalhães. E aí? Entre a posição atual
e entra a possibilidade de ser um dos apadrinhados de Jeová Alencar na próxima eleição. Ou você acha, por exemplo, que a permanência dele... Porque isso vai depender também muito, eu fico pensando, e pode continuar essa discussão amanhã, vai depender muito de se houver esse rompimento, como vai ser esse rompimento, como será a postura de Jeová Alencar em relação à Prefeitura de Teresina, vai depender muito disso. Mas o rompimento em si já é um problema. Então eu pergunto, pensar no agora ou na eleição? Olha, Douglas, Antônio José Lira, acredito eu que ele segue, vamos dizer assim, as orientações políticas de Jeová Alencar. Aliás, ressaltou bem a ligação pessoal que os dois possuem, né, Antônio José Lira e José Alencar. Essa aliança, de fato, é antiga, já demonstrou que realmente são laços fiéis, né, de lealdade, de amizade. Inclusive, Antônio José Lira ocupa o posto que ocupa por uma articulação de Jeová Alencar. Foi ele que o levou, Antônio José Lira, para ser o líder do prefeito, numa gambiarra política, né, de articulação, vamos dizer assim, porque é quarto, quinto suplente, e que, de fato, vem se sustentando na função. Política que nem a justiça desfez. Né? É verdade, é eliminar por cima de eliminar, mas o homem segue lá. Então eu acredito muito na aliança entre Antônio José Lira e Jeová Alencar, caso seja necessário uma decisão. Exatamente. Pronto. Hein? O ministro está aqui, já torou uma liminar aqui, foi ligeiro. Sem gambiarra. Não, essa aqui foi sem gambiarra, foi ligação direta. Muito obrigado, Eliezer. Obrigado, Tássio Cruz, obrigado ao João Magalhães, obrigado, Edna Maciel. Mais um agradecimento especial ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que nos acompanhou desde o início, na audiência rotativa em algum momento. Muito obrigado. Amanhã a gente volta no mesmo horário, depois do Rota do Dia. Mas logo cedo, às 6 da manhã, tem Comando Geral, Eliezer. Verdade. A partir das 6 horas da manhã na FM o Dia 92,7 e a partir das 7 também pela Dia TV, Comando Geral. Não perca, hein? São as primeiras notícias do dia, análise, participação popular. E a partir do dia 6 de fevereiro se acompanha também o jornal Dia no Ar, a partir das 11h40. A FM o Dia também ampliando a sua programação, com mais conteúdo, sempre para levar a melhor informação até você. Boa tarde, até amanhã.